Olá, eu sou a Denise. Hoje eu vim compartilhar um processo de tingimento natural têxtil. Então eu tô aqui com 5 peças de roupa para tingir, na verdade 4 peças e um pedaço de tecido. E a ideia é tentar obter cores nessas 2 tonalidades a partir do uso de uma única matéria-prima, que é a casca de cebola. Então aqui estão os materiais básicos, né, que a gente precisa para fazer o processo de tingimento. Faltam alguns, mas só para uma primeira ilustração é sempre importante ter uma panela a maior que você puder, para que as peças possam ficar bem soltas lá dentro da panela durante todos os processos de tingimento. Essa outra panela aqui eu vou usar para extrair o corante da casca de cebola, então ela pode ser um pouco menor porque depois o líquido vai ser misturado com mais água. É muito importante ter alguns pedacinhos de tecido próximos aos das peças que se pretende tingir para poder fazer os testes, para ver se a cor tá do jeito que a gente quer ou se precisa fazer alguma modificação. Vou usar também 2 sais minerais, esse aqui é um deles, é o sulfato de ferro, e o outro que eu vou usar é o alumínio de potássio. Os dois servem para fixar a cor no tecido, e esse aqui especificamente vai servir para atingir essa cor, né? Ele, além de fixar a cor, ele é um modificador. Muito importante ter uma balança dessas de cozinha mesmo, para poder, porque tudo que vai ser feito é com base no peso dos tecidos ou das peças de roupa. E 2 colheres, eu gosto bastante de colher de pau, uma delas para fazer o primeiro banho tintório e uma exclusiva para fazer a modificação, porque se você usa uma colher para modificar com ferro e depois vai fazer um outro tingimento outro dia, o ferro ele pode estar impregnado aqui e alterar a cor desejada. Sempre bom também ter um caderno ou um local que você possa anotar tudo, né? O peso das fibras, o peso das proporções, etc. Então a gente vai começar aqui, antes de tudo, pesando os tecidos secos, né? Então, como são 5 itens diferentes, eu vou pesá-los individualmente e anotar tudo, o que é a peça, e qual a tonalidade a ser obtida, etc. E depois eu preciso também do peso total, porque é com base nesse peso total que eu vou calcular a quantidade de matéria-prima corante, a quantidade de alumínio de potássio e no caso dessas peças aqui que vão ser modificadas, né, a cor vai ser modificada, eu preciso do peso só delas para calcular o peso do sulfato de ferro. Então, sempre bom pesar todas individualmente e ter o valor total, e com base nisso a gente vai calcular as proporções. No caso, depois que eu pesar tudo isso, eu vou passar os números exatos que vão ser usados aqui. Bom, já pesei todos os tecidos, já tenho o valor total deles e o peso de cada um individualmente. Então, aqui que a gente vai ter que fazer? Calcular todas as proporções que a gente vai usar nas diferentes etapas. Então, a primeira etapa, que chama purga, né, que é a limpeza das fibras. Como deu 1,4 kg de tecido, 1,4 kg, a gente vai precisar por volta de 30 litros de água para cada banho que for feito, né? O banho da purga, o banho do pré-tratamento e o banho do tingimento em si. Então, num montante de 1 kg de tecido, a gente usa 30 litros de água. E para cada litro de água, eu vou usar 10 ml de um detergente líquido para lavar
esses tecidos para fazer a purga, né? Então eu costumo usar esse lava-roupas aqui, que ele é neutro. É importante que seja um sabão neutro. Tem pessoas que preferem fazer o seu próprio sabão, tem bastante receita de sabão ecológico na internet. Então, para cada litro que for usar, vai dar 10 ml de sabão. Então, se a gente vai usar aí 30 litros de água, mais ou menos, a gente vai usar 300 ml de sabão neutro. Eu vou colocar isso tudo aqui, né, os 30 litros de água, o sabão, isso aqui vai pro fogo. E o tecido vai ficar cozinhando nessa água com sabão por 40 minutos ou até 1 hora. Outra proporção que é importante a gente saber. Depois da purga vem uma etapa de pré-tratamento dos tecidos, que a gente vai fazer com folhas secas ricas em tanino. Então eu peguei basicamente folhas de eucalipto, né, que são essas folhas aqui, um pouquinho de folhas de aroeira e muitas folhas de goiabeira. Essas 3 folhas são muito ricas em tanino, então eu vou picá-las todas para fazer esse tratamento preparatório. E a proporção dessas folhas aqui é de 20% do peso do tecido, ou 1/5, né, do peso do tecido. Então, se você tem 1 quilo de tecido, aqui no caso tem 1.400, então eu vou usar aproximadamente 285 gramas de folhas secas. Dá para fazer com folhas frescas também, mas quanto mais seca ela tiver, melhor, menos folha você precisa. Se for fresca, precisa ter muito mais quantidade que isso. Então, nesse caso, eu vou usar 285 gramas de folhas secas. Depois desse pré-tratamento, vai ser o primeiro banho de fixação da cor, que vai ser feito com um sal mineral chamado alúmen de potássio. A proporção de alúmen a ser utilizada é de 8%, pode chegar até 10%, eu costumo usar 8% do peso do tecido. Então, como todos esses tecidos vão passar por esse banho com alúmen, eu vou usar 114 gramas de alúmen de potássio para fazer o tratamento de fixação nesses tecidos. E aí sempre pensando nesse horizonte da panela aqui de 30 litros, que é a água suficiente para cobrir os tecidos de uma forma que eles fiquem bem soltos. Esse daqui que eu vou modificar com a cor com sulfato de ferro no final, eu tenho o peso só deles, né, só desse montinho, deu 890 gramas, então o sulfato de ferro, como ele é muito forte, né, ele é muito potente, esse salzinho aqui, a proporção a ser usada é 2% do peso do tecido. Como esse tecido não vai ser tratado com o sulfato, ele é só no final, eu vou considerar só esse peso aqui. Então, se deu 890 gramas, eu vou usar 18 gramas, né, eu arredondei o valor, eu vou usar 18 gramas de sulfato de ferro para fazer essa modificação de cor. O corante, né, a cor em si, né, que vai gerar essas 2 tonalidades, em tese, a gente usa muitas cascas, né? Tipo casca de catuaba, casca de araucária, outras folhas, né? Enfim, várias matérias-primas pau-brasil, serragem de pau-brasil. E normalmente se usa o mesmo peso do tecido, o peso da matéria-prima corante. Mas isso pode variar muito de acordo com a matéria-prima que você está usando. No caso da cebola, ela é muito leve e muito volumosa. Então, eu muito dificilmente vou conseguir fazer caber dentro de uma panela juntar 1 quilo de casca de cebola. É muito trabalhoso. Aqui tem aproximadamente 500 gramas. Eu vou botar um pouquinho mais, né? Só porque não cabia aqui no pote. Mas dá pra usar, como ela é muito potente, eu vou usar 50% do peso do tecido, né? Ou algo próximo a isso. Lembrando, não tem muita receita exata, assim, você não precisa se ater a um número exato, né? É só importante ter uma ideia dessas proporções, mas para os outros itens. Mas no caso do corante, vai muito da experiência e da prática. Então, a casca de cebola, por mais que ela seja tão levinha, tão suave, a cor que ela gera é muito forte. Então, não é tão difícil chegar nesses tons bem intensos, mesmo que não seja o mesmo peso de casca de cebola e do tecido. Então, como o tingimento aqui, a proposta hoje é fazer com casca de cebola, eu achei bom fazer essa ressalva, mas para receitas universais assim, em tese, o peso a ser usado é o mesmo do tecido. Alguns precisam bem menos, assim, por exemplo, uma sela, que também dá uma cor amarela, ela é tão intensa que pode ser usado 15%.
do peso do tecido, então varia muito, né? Mas hoje, como a gente vai fazer aqui com a casca de cebola, variar ali entre 50% do peso já tá de muito bom tamanho, poderia até ser um pouco menos. E eu acho que em termos de proporções seria isso. Aqui é o banho de tanino, com folha de goiabeira, de eucalipto e outras folhinhas que tinha aqui em casa com tanino, de abacateira, de aroeira. Vai ferver por 40 minutos a 1 hora, esperar esfriar, coar e depois cozinhar o tecido nesse chá bem concentrado por mais 40 minutos ou até 1 hora. Agora esse aqui é o banho de mordente, que é o alumínio de potássio. Eu coloquei naquela proporção. Eu tô colocando o tecido já umedecido, o mais aberto possível. Ele tem que começar a cozinhar do ponto frio, então por isso que eu tô conseguindo colocar a mão. E aí ele vai ficar aqui no fogo por 40 minutos a 1 hora, sempre mexendo. Não precisa mexer o tempo todo, mas é sempre bom dar uma mexida para o tecido se mexer lá dentro. E aí daqui a 40 minutos, 1 hora mais ou menos, ele vai tirar, ser enxaguado e aí vai estar pronto para tingir. Agora eu vou despejar o corante aqui na peneira. Isso aqui é uma água com as cascas da cebola, eu deixei ela de molho de véspera, na água fria mesmo. E aí hoje eu fervi ela por 30 minutos, deixei esfriar 30, fervi de novo 30 e deixei esfriar até agora. Já tá em temperatura quase ambiente. Eu vou coar e eu vou aproveitar a água do fixador, do mordente de alumínio, para não ter desperdício de água. Aqui tem 100 gramas de casca de cebola em aproximadamente 4,5 litros de água. Apesar de ser 100 gramas de cebola, é muita casca de cebola, 100 gramas. E aí eu vou testar a cor. Se precisar, eu vou fazer uma outra infusão com mais cascas. Mas a princípio eu vou fazer um banho com 100 gramas de casca de cebola.
tecidos é sempre bom colocar já úmido. Esse aqui saiu direto do banho de fixador com a Lumen, então ele tá bem úmido. Vou botar o mais aberto possível. Ele já vai mudando de cor. Bom, agora eu vou começar a colocar as peças que vão ter a cor modificada. Elas estão tingidas, estão amarelas, estão um tom um pouquinho mais claro do que as anteriores, porque como elas vão ser modificadas com ferro, não precisou ficar tanto tempo. E eu aumentei um pouco a proporção do ferro, porque eu testei as amostras, e aí 2% só de ferro não estava escurecendo, então eu aumentei para 5% e acrescentei um pouquinho de acetato de ferro que eu tinha aqui também de outros tingimentos para ele escurecer melhor. Então agora o tecido está molhado e eu vou mergulhar aqui nessa solução de sulfato de ferro. Tem um pouco de corante também, da própria casca de cebola, mas bem pouquinho. E aí a ideia é deixar esse tecido, essas peças aí dentro, até elas escurecerem no tom que for o mais próximo possível do desejado. Não tem um tempo certo para isso, eu vou ficar monitorando aqui até ele escurecer no tom mais próximo ao desejado. Pode demorar 20 minutos, meia hora, vai depender de como o tecido reagir. O algodão reage de um jeito, o linho reage de outro, então não tem muita regra. Bom, vim trazer agora os resultados finais, depois de todas as etapas, e esse momento é muito importante para a pessoa entender como que funciona o tingimento natural. Ele é um resultado sempre inesperado, assim, a gente nunca tem como fazer exatamente o mesmo tom. Muitas variáveis envolvidas, o tipo de fibra que está sendo usada, se é linho, se é algodão, se é seda, etc. Tem diferentes tipos de linho também. Então vou compartilhar aqui a cor de referência, que era essa inicialmente para o amarelo, e a cor que foi atingida foi essa aqui, que é um tom mais claro. As duas foram feitas com casca de cebola, mas enfim, nunca é a mesma casca de cebola e nunca é a mesma concentração, né? Isso é muito difícil de prever. Aqui são as amostras, que são de linho, e aqui o tecido, que é de algodão. Aqui é a cor modificada com ferro, aqui era só a Lumen de potássio. E aqui, então, são diferentes amostras. Essa aqui partiu desse mesmo tom de amarelo, e aí eu fui escurecendo ele com o ferro, só que ele demorou muito para chegar nesse tom, então eu achei que ficou muito seca a fibra.
Então, para chegar nesse tom mais escuro e tentar chegar mais perto desse, teria que ficar mais tempo no ferro e isso pode danificar a fibra. Então, eu optei por deixar por menos tempo e aí atingir esses tons de oliva, que eu achei bem bonitos. E aí, esses dois pedaços, por não terem tanta diferença de tamanho, ficam de uma cor. Esse aqui, que é um pouco maior, mesmo ficando um pouco mais de tempo, ele não consegue atingir a mesma cor dos pedaços menores. Porque é isso, tudo varia de acordo com o tamanho da peça, com o peso e com o tempo que ela fica exposta ao corante e ao modificador de cor. E aí é isso. Acabei usando menos casca de cebola do que eu imaginei no começo. Usei 100 gramas de casca de cebola porque eu tinha expectativa de atingir aproximadamente 1 kg de tecido, mas aí no final acabou passando em 400 gramas esse peso inicial, então tudo isso também interfere, né, no resultado, e aí entre não ficar certo e errado, né, fica diferente. Então tá aí o resultado.